A pronúncia de ofício da prescrição no processo civil e no processo do trabalho. Rodolfo Pamplona Filho. Leandro Fernandes. Introdução. A prescrição é, sem exagero, um instituto cercado de divergências desde seus primórdios. Sua definição, a delimitação dos seus efeitos e a fixação de critérios de distinção em relação à decadência são temas que há muito estão presentes na literatura estrangeira e nacional. Cabe-nos, aqui, analisar o instigante tema da pronúncia ex officio da prescrição no âmbito do processo civil e do processo do trabalho, com especial enfoque na aplicabilidade da disciplina contida no CPC/15. Para tanto, empreenderemos, previamente, breve exposição a respeito da delimitação conceitual da prescrição e do tratamento conferido ao Instituto pelo Código Civil. 2. A prescrição no Código Civil de 2002. A prescrição consiste em ato-fato jurídico caducificante cujo suporte fático é composto pela inação do titular do direito em relação à pretensão exigível e pelo decurso do tempo fixado em lei. Com a exceção, em sentido material, da prescrição, encobre-se a eficácia da pretensão. Não há, entretanto, extinção do direito, da ação processual ou da própria pretensão. No Código Civil de 2002, o legislador, de maneira louvável, rejeitou a redação adotada no Estatuto Privado de 1916, que acolhia a noção segundo a qual a prescrição extinguiria a ação processual, visão vinculada à teoria concretista da ação, há muito superada. Em verdade, o direito de ação é o direito público, subjetivo e abstrato de provocar a atuação do Estado para a obtenção da tutela jurisdicional. Não está submetido, ele próprio, a prazo prescricional. Se andou bem o codificador nesse ponto, falhou, concessa venia, ao sugerir, no art. 189, que a prescrição extingue a pretensão. Conforme demonstrado por Pontes de Miranda, a prescrição apenas encobre a eficácia da pretensão, sem, todavia, importar em sua extinção. Raciocínio diverso inviabilizaria a figura da renúncia à prescrição consumada, CC/02, art. 191, e a proibição da restituição do pagamento efetuado para solver dívida prescrita, CC/02, art. 882. Melhor seria, então, que houvesse previsto o novel Código que a prescrição encobre a eficácia da prescrição, até mesmo para garantir a coerência entre os arts. 189, 191 e 882. Visando a assegurar racionalidade e a concretizar o princípio da operabilidade, optou o legislador, no processo de elaboração do Diploma Civil de 2002, por elencar em seus arts. 205 e 206 as hipóteses de prazos prescricionais, sendo os demais prazos estabelecidos ao longo do Código dotados de natureza decadencial. Ademais, em consonância com a dinâmica das relações sociais contemporâneas, com a velocidade do tráfego de informações e com a ampliação do acesso à justiça, o Código Civil de 2002 promoveu a redução dos prazos prescricionais em relação ao quadro normativo estabelecido pelo Diploma de 1916. Tal resultado foi obtido mediante a adoção de duas técnicas: a criação de novos prazos específicos, com duração inferior ao prazo geral, e a própria diminuição de prazos anteriormente previstos. Assentadas essas premissas, avancemos ao exame da possibilidade de pronúncia de ofício da prescrição na seara do processo civil.
3. A pronúncia de ofício da prescrição no processo civil. Tema dos mais controversos diz respeito à possibilidade de pronúncia da prescrição ex officio pelo magistrado. O Código Civil de 1916 autorizava a atuação de ofício do juiz apenas em casos relativos a direitos extrapatrimoniais. Seguiu essa trilha o Código de Processo Civil de 1973, em sua redação original. Com a superveniência do Diploma Civil de 2002, foi abolida a distinção entre direitos patrimoniais e extrapatrimoniais para fins de identificação da possibilidade de atuação do Judiciário quanto à prescrição sem provocação. Erigiu-se, todavia, a regra de acordo com a qual seria dever do julgador pronunciar a prescrição de ofício apenas quando favorecesse absolutamente incapaz, art. 194. A Lei N. Graus 11.051/04 alterou a Lei de Execução Fiscal, Lei N. Graus 6.830/80, incluindo em seu artigo 40 os 4 graus e 5º, passando a prever o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente. Em fevereiro de 2006, foi publicada a Lei N. Graus 11.280, que revogou o artigo 194 do Código Civil e alterou a redação dos 5 graus do artigo 219 do CPC, prevendo, de maneira ampla e sem adstrição à fase de execução, que o juiz pronunciará, de ofício, a prescrição. Em 2009, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado N. Graus 409 da sua súmula de jurisprudência predominante, com o seguinte teor: em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, art. 219, 5º, do CPC. A orientação legislativa foi mantida no CPC/15, nas fases de conhecimento, artigo 487, inciso 2º e parágrafo único, e execução, art. 921, 4 graus e 5º, com a exigência de oitiva das partes, sendo expressamente autorizado, ainda, o julgamento liminar, sem prévia manifestação dos litigantes sobre o tema, portanto, de improcedência do pedido nos casos de constatação, ictocoli, de prescrição ou decadência, art. 332, 1 graus. A alteração promovida pela Lei N. Graus 11.280/06 rompeu com a tradição jurídica brasileira de necessidade, como regra geral, de arguição da prescrição pelo réu. É bem verdade que sempre vislumbrou-se na prescrição a existência de interesse público. Não à toa há muito o ordenamento veda a renúncia antecipada à prescrição e a negociação direcionada à modificação voluntária dos prazos prescricionais. Entretanto, reservava-se, como regra, ao campo da autonomia da vontade a decisão quanto à invocação ou não da prescrição. O motivo para tanto não era apenas de ordem moral, com o propósito de assegurar a excepcionalíssima conduta do devedor que, sabendo prescrita a pretensão, a ela renuncia e satisfaz o crédito. O devedor pode ter interesse em, independentemente de qualquer discussão acerca da observância do prazo legal para exercício de dada pretensão, demonstrar, na seara do mérito propriamente dito, que lhe assiste razão, com vistas, por exemplo, a preservar sua credibilidade perante a comunidade e, de acordo com o caso, parceiros comerciais. Pode, também, desejar impugnar a validade do próprio negócio jurídico em que se funda a pretensão, buscando o reconhecimento da ocorrência de vício de consentimento. Pode, ainda, ter interesse no prosseguimento da ação,
com o propósito de, sendo comprovado que a dívida já havia sido total ou parcialmente paga, postular a indenização prevista no art. 940 do Código Civil. Como se observa, a pronúncia de ofício da prescrição afeta interesses juridicamente tutelados de ambas as partes. No entanto, a finalidade da modificação legislativa advinda em 2006 e mantida no CPC de 2015 é inequívoca. Trata-se de regra processual concebida como instrumento para a concretização do princípio da razoável duração do processo, cf/88, art. 5º, inciso SVI. Para resguardar interesses de ambos os litigantes partes atingidos pela pronúncia ex officio da prescrição, a Lei Adjetiva de 2015 fixou, de maneira expressa, a necessidade de sua oitiva prévia antes de ser proferido o julgamento. Com isso, para além de evitar-se a ocorrência de decisão surpresa, assegura-se ao autor a demonstração da ocorrência de hipóteses de impedimento, interrupção ou suspensão da prescrição, bem como, quanto ao réu, a renúncia a ela. Nesse sentido, a propósito, é a previsão contida nos enunciados N graus 295 e 581 das Jornadas de Direito Civil. 295. A revogação do art. 194 do Código Civil pela Lei N128020006, que determina ao juiz o reconhecimento de ofício da prescrição, não retira do devedor a possibilidade de renúncia admitida no art. 191 do texto codificado. 581. Em complemento ao enunciado 295, a decretação ex officio da prescrição ou da decadência deve ser precedida de oitiva das partes. No tocante à hipótese de julgamento liminar de improcedência, com fundamento na ocorrência de prescrição, o contraditório será diferido, vindo a ser exercido com a interposição de apelação, recurso ordinário, na Justiça do Trabalho, estando autorizado pelo art. 332, 3 graus, do CPC/15 o juízo de retratação. Nessa ordem de ideias, obtempera Fred Jr. que essa possibilidade de juízo de retratação é o que garante o respeito ao direito do demandante ao contraditório, que, com as razões da apelação, poderá convencer o juiz do equívoco de sua decisão, inclusive com a possibilidade de demonstrar a distinção do seu caso, art. 489, 1 graus, sexta, CPC. O juízo de retratação homenageia, também, o princípio da cooperação, art. 6º, CPC, pois permite que o magistrado ouça o que tem a dizer o autor sobre a questão. Precisamente em razão dos impactos da decisão e das repercussões decorrentes do exercício do juízo de retratação, com indesejável retardamento na tramitação do feito, em aplicação de regra cuja finalidade é assegurar a celeridade, é recomendável que o julgado liminar de improcedência ocorra apenas excepcionalmente, devendo ser privilegiada a prévia oitiva das partes. Superado o exame do Instituto, cumpre-nos perquirir acerca da sua aplicabilidade no âmbito do processo do trabalho. 4. O processo do trabalho e a pronúncia ex officio da prescrição. De início, é relevante destacar que a Lei N. graus 13.467/17, Reforma Trabalhista, consagrou a possibilidade de pronúncia de ofício da prescrição intercorrente no processo do trabalho, novo art. 11A da CLT, admitindo, ao menos na fase de execução, a atuação ex officio do Poder Judiciário. O tema será objeto de análise adiante, em tópico específico. Sob a perspectiva jurisprudencial,
podemos considerar estar sedimentado o entendimento segundo o qual não seria compatível com a sistemática trabalhista a pronúncia de ofício da prescrição, com fundamento no princípio da proteção e no caráter alimentar do crédito, conforme se extrai de reiteradas decisões da SDI e do Tribunal Superior do Trabalho. Essa compreensão reverbera na redação do parágrafo único do art. 7º da Instrução Normativa N graus 39/2016 da Alta Corte Trabalhista. De fato, o dispositivo, inserido no contexto de explicitação da visão do TST acerca da aplicação do art. 332 do CPC/15 ao processo do trabalho, prevê que o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência, nada mencionando a respeito da prescrição, a sugerir, a contrario sensu, que a atuação ex officio seria inviável neste último caso. Esposando esse posicionamento, temos a súmula N graus 50 do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, a súmula N graus 34 do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região e a orientação jurisprudencial N graus 31 da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região. Doutrinariamente, contudo, o cenário não é pacífico. Uma primeira corrente entende ser o instituto inaplicável no processo trabalhista, delas sendo representantes, por exemplo, Maurício Godinho Delgado, Cláudio Brandão, Alice Monteiro de Barros, Márcio Túlio Viana, Jorge Luiz Souto Maior e Mauro Schiavi. A segunda corrente propugna a compatibilidade da figura com o processo do trabalho. Perfilham esse entendimento, VG, Alexandre Agra Belmonte, Amaury Mascaro Nascimento, José Augusto Rodrigues Pinto, Manuel Antônio Teixeira Filho, Wagner Giglio, Carlos Henrique Bezerra Leite, Estevão Malete, Luciano Martinez, Sérgio Pinto Martins, Kleber Lúcio de Almeida, Guilherme Guimarães Feliciano, Gustavo Felipe Barbosa Garcia, Volia Bonfim Cassar, Homero Batista Mateus da Silva e Ari Pedro Lorenzetti. Filiamo-nos ao segundo posicionamento, com o devido respeito àqueles que compreendem a questão de maneira diversa. O princípio da proteção, caracterizador do direito do trabalho, não pode ser transplantado ao campo processual de modo automático, sob o sério de risco de restar comprometida a imparcialidade do órgão julgador. Não se pode olvidar que a imparcialidade do juízo está ligada à ideia da simetria de tratamento processual das partes. Jamais se pode imaginar, dentro de um sistema processual, um tratamento privilegiado a uma das partes. O caso hipotético formulado por Gustavo Felipe Barbosa Garcia é elucidativo dessa preocupação. Imagine-se a situação em que, se o empregado for credor, não se aplica a prescrição de ofício, no entanto, se ele for devedor, o juiz decreta a inexigibilidade do direito independentemente de arguição do empregador. Em nossa perspectiva, os arts. 332, 1 graus, e 487, inciso 2º, contém regra de natureza processual, destinada a regular a conduta do julgador diante de pretensões prescritas, e cogente, não se tratando de mera faculdade, devendo, pois, o magistrado, e o Tribunal Regional do Trabalho, pronunciar ex officio a prescrição, adotando, como regra geral, o procedimento de prévia oitiva dos litigantes, de modo a permitir ao autor a demonstração de eventuais fatores de impedimento, suspensão ou interrupção, bem como o exercício da renúncia. Quanto à prescrição consumada por parte do réu, esclarecemos, no entanto,
por dever de lealdade intelectual, não ser esse o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que rejeita a atuação de ofício em matéria de prescrição. Resta-nos, agora, analisar a delicada questão da prescrição intercorrente na seara trabalhista e da possibilidade de sua pronúncia ex officio, especialmente à luz do regramento estabelecido no CPC-15 e na Lei N. Graus 13.467/17. Será o objeto do tópico a seguir. 5. A prescrição intercorrente no processo do trabalho. Questão polêmica há décadas, e, aparentemente, sem qualquer perspectiva real de pacificação, mesmo após a edição da Lei N. Graus 13.467/17, é de saber se a prescrição intercorrente pode ser aplicada no processo do trabalho. Prescrição intercorrente é a que se dá no curso do processo, após a propositura da ação, mais especificamente depois do trânsito em julgado, pois, na fase de conhecimento, se o autor não promover os atos do processo, o juízo extinguirá sem resolução do mérito. Há manifestações doutrinárias que propugnam pela necessidade de distinção entre a prescrição da pretensão executória, ou prescrição intermediária, como denominada por Martins Catarino, e a prescrição intercorrente. A primeira ocorreria quando o credor deixa escoar em aviso prazo de 2 anos para dar início à busca da satisfação do julgado. A segunda estaria atrelada à ausência da prática de atos sob a responsabilidade do autor no curso da execução. Neste trabalho, adotaremos a expressão prescrição intercorrente para designar ambas as hipóteses. O fundamento da prescrição intercorrente é de ordem lógica. Se a legislação fixa um prazo para o exercício de dada pretensão, seria inusitado admitir que, após o trânsito em julgado, poderia o demandante manter-se indefinidamente inerte. Essa a ratio que inspirou a edição, em 1963, do enunciado N. Graus 150 da súmula de jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, consoante se infere da leitura dos seus precedentes, Re 52.902, Re 49.434 e Re 34.944. Na seara trabalhista, há, ademais, a previsão expressa do art. 804, 1 graus, da CLT no sentido de que uma das matérias arguíveis em embargos à execução é a prescrição da dívida. A prescrição mencionada no dispositivo não se refere, de certo, àquela que poderia haver sido alegada na fase de conhecimento, mas deixou de sê-lo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Trata-se, pois, da prescrição posterior ao trânsito em julgado. Essa constatação conduziu o Supremo Tribunal Federal à elaboração do enunciado N. Graus 327 da sua súmula de jurisprudência, com a seguinte redação: o direito trabalhista admite a prescrição intercorrente. Sobreleva a notar, ainda, que, em 2004, a Lei N. Graus 11.051 inseriu o 4 graus do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, Lei N. Graus 6.830/80, fonte subsidiária do processo do trabalho, prevendo o Instituto. O novo Código de Processo Civil elenca a prescrição intercorrente como causa de extinção da execução, art. 924, inciso V, e, em seu art. 921, regula o procedimento de sua aplicação com os seguintes contornos. A. Não localizados bens penhoráveis do devedor, suspende-se a execução e a prescrição pelo prazo de 1 ano.
b. Decorrido tal período sem manifestação do exequente, o juiz determinará o arquivamento dos autos, iniciando-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. C. Esgotado o prazo da prescrição intercorrente, o magistrado poderá pronunciar de ofício a prescrição, desde que oportunize prévia manifestação das partes, no prazo de 15 dias, a fim de assegurar a possibilidade de demonstração de fatos suspensivos ou interruptivos ou mesmo a renúncia à prescrição consumada, conduta bem pouco provável, a propósito. Por medida de segurança jurídica, parece-nos necessária a notificação do exequente em relação à determinação de arquivamento dos autos. Tal questão corresponde a um dos temas abordados no primeiro incidente de assunção de competência instaurado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, IAC no RESP 16044412/SC, pendente de decisão no momento de encerramento da redação deste trabalho. Na execução fiscal, inexiste tal obrigatoriedade, ante o teor do art. 40, 4 graus, da Lei N. grau 6.830/80, vide, ainda, o enunciado N. graus 314 da súmula de jurisprudência do STJ. A Lei N. graus 13.467/17, Reforma Trabalhista, acrescentou o art. 1 à CLT, que prevê expressamente a possibilidade de reconhecimento, de ofício ou mediante provocação, da prescrição intercorrente na fase de execução, deflagrando-se seu prazo, de 2 anos, a partir da inércia do credor/exequente em relação ao cumprimento de determinação judicial. Eis a redação do dispositivo. Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. 1 graus. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. 2 graus. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Assim, no atual quadro normativo, temos a consagração da figura na CLT, arts. 11-A e 804, 1 graus, na Lei N. grau 6.830/80 e no CPC, além da manifestação da Suprema Corte sobre tema, que, embora proferida em época de distinto delineamento da competência, não pode ser simplesmente desconsiderada, especialmente diante da constatação de que a evolução legislativa encaminhou-se na direção da admissibilidade do Instituto. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho mantém o entendimento consolidado desde 1980 em sua súmula N. graus 114, posicionando-se pela não aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho, independentemente de ter havido ou não inércia do exequente. Mesmo após o advento do CPC de 2015 tem sido esse o posicionamento reiterado na SDI e na SDI 2 da Corte, também explicitado no art. 2º, inciso 8º, da Instrução Normativa N. graus 39/16. Até o momento de encerramento da redação deste trabalho, inexiste manifestação da Alta Corte Trabalhista sobre o tema à luz do novo art. 11-A seletista. A principal justificativa para a rejeição da prescrição intercorrente reside no art. 878 da CLT, que autoriza, rectius, determina, a promoção de ofício da execução pelo juiz do trabalho 9 ao menos anteriormente à reforma trabalhista, como veremos adiante. O argumento é relevante, uma vez que o impulso oficial na execução é,
era, de fato, uma das peculiaridades da Justiça do Trabalho, diretamente vinculada à efetividade dos pronunciamentos judiciais. Deixar de observar o aludido preceito legal importaria em negativa de sua vigência. Diante do impasse, é possível visualizar dois caminhos interpretativos para a compatibilização do enunciado N graus 327 do STF com a súmula N graus 114 do TST. O primeiro consiste em acolher a distinção entre prescrição da pretensão executiva, em relação à qual seria aplicável o enunciado N graus 327 do STF, e prescrição intercorrente, que estaria regida pela súmula N graus 114 do TST. Logo, a inércia passível de ensejar a pronúncia da prescrição seria apenas a relativa à deflagração, pelo reclamante, da execução após o trânsito em julgado. O segundo caminho, que nos parece mais acertado, parte do reconhecimento de que a ampla maioria das medidas direcionadas à satisfação do crédito do exequente pode ser determinada pelo magistrado, admitindo-se, porém, que há atos processuais cuja realização depende exclusivamente do demandante. O exemplo sempre rememorado é o da apresentação de artigos de liquidação. Em três hipóteses, ante a inviabilidade concreta de atuação de ofício, estaria autorizada a pronúncia da prescrição intercorrente. Esposando esse entendimento, manifesta-se Manuel Antônio Teixeira Filho. Partindo dessa assertiva, aliás, podemos construir a regra doutrinária segundo a qual o processo do trabalho deve admitir a prescrição intercorrente sempre que a prática do ato estivesse, exclusivamente, a cargo do credor. Com argúcia, sintetiza Homero Batista Mateus da Silva, então, uma solução intermediária propõe que as duas súmulas sejam lidas sob a mesma premissa. A redação da súmula 114 do TST passaria a ser: é inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente, supondo-se que a providência seja concorrente, ao passo que a súmula 327 do STF ficaria assim: o direito trabalhista admite a prescrição intercorrente, supondo que a providência seja exclusiva da parte. É necessário destacar, entretanto, que o tema recebeu novos contornos com o advento da Lei N graus 13.467/17, reforma trabalhista, que alterou também o art. 878 seletista, que passa a contar com a seguinte redação: a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. De acordo com tal dispositivo, a execução de ofício deixa de ser a regra da Justiça do Trabalho, sendo reservada às hipóteses nas quais as partes não estão representadas por advogado. Na prática, elimina-se a atuação ex officio na execução, uma vez que o jus postulandi é absolutamente excepcional na quase totalidade das regiões do Brasil. Assim, deixa de existir o principal fundamento que justificou a edição da súmula N graus 114 do TST, corroborando-se, também sob essa perspectiva, a admissibilidade da prescrição intercorrente no processo trabalhista. A tendência, após a edição da Lei N graus 13.467/17, é o cancelamento da súmula N graus 114 ou, ao menos, a modificação do seu conteúdo, restringindo-se a aplicação do verbete aos casos de ausência de acompanhamento por advogado, excepcionalíssimos, como dito. Admitida a prescrição intercorrente no processo do trabalho, remanescem duas questões: a. É possível sua pronúncia ex officio?
b. Qual prazo deve ser aplicado? No tocante ao primeiro questionamento, já manifestamos nosso posicionamento no sentido da possibilidade de atuação de ofício para a pronúncia da prescrição, aqui corroborado, de maneira específica, pela redação do artigo 40, 4 graus, da Lei N. Grau 6.830/80, do artigo 921, 5 graus, do CPC/15 e, agora, do artigo 11-A, 2 graus, da CLT. Quanto à segunda indagação, ressalvada a hipótese de encontrar-se em curso o contrato de trabalho, o prazo a ser aplicado é bienal, por força do disposto na parte final do artigo 7º, incisos TICs, da CF/88. O caput do novo artigo 11-A da CLT estabelece o prazo de 2 anos para a prescrição intercorrente, sem consagrar qualquer ressalva. Em nossa ótica, o dispositivo deve ser interpretado à luz da Constituição, de modo que, estando vigente o contrato, a prescrição intercorrente referente a determinado processo em fase de execução movido pelo trabalhador em face do empregador, situação normalmente visualizada apenas em demandas que envolvam empregados públicos, terá prazo quinquenal, não bienal. Quanto ao procedimento a ser adotado, registramos que o novo artigo 11-A, 1 graus, da CLT não exige o arquivamento provisório dos autos para a deflagração do prazo de prescrição intercorrente, sendo suficiente, a partir da sua literalidade, a simples omissão do exequente quanto ao cumprimento de determinação judicial. O dispositivo também não prevê a necessidade de prévia manifestação das partes, em desprestígio ao princípio do contraditório. Haveria, porém, patente ausência de proporcionalidade, na vertente da vedação à proteção insuficiente, em conferir-se tratamento processual menos favorável ao credor de verba de natureza alimentar, e diretamente vinculada à própria concretização da dignidade humana, em relação ao credor comum. Por isso, ante a existência de evidente lacuna axiológica, sustentamos que o procedimento a ser utilizado no processo trabalhista é o previsto no artigo 921 do CPC/15, sendo necessária, em nossa perspectiva, a notificação do demandante a respeito da determinação de arquivamento, momento em que teremos o termo inicial do prazo prescricional. Há de ser observada, também, a oportunização de prévia manifestação das partes antes da pronúncia de ofício da prescrição intercorrente. Assim, entendemos aplicável a prescrição intercorrente ao processo do trabalho, devendo ser pronunciada ex officio, observando-se o procedimento previsto no artigo 921 do CPC/15, no prazo de 2 anos, exceto se ainda vigente o vínculo, hipótese em que será de 5 anos, contados da notificação do exequente acerca da determinação de arquivamento dos autos. Na hipótese de o exequente não encontrar-se representado por advogado, a pronúncia da prescrição intercorrente estará restrita aos casos de atos que somente podem ser praticados pelo credor.